Eu sou William Timura, eu sou autista e eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo justamente o meu diagnóstico de autismo. Idealmente, o autismo ele deve ser diagnosticado na infância. Quanto mais cedo, melhor, na verdade, porque justamente é essa informação que permite você ir atrás de intervenção adequada. E é claro, principalmente por se tratar de um transtorno do neurodesenvolvimento. Quanto mais cedo as intervenções começarem, sempre é melhor. Porém, para muitas pessoas que nasceram na década de 90 ou até mesmo anterior a isso, o diagnóstico era muito raro de você conseguir. Especialmente em casos de autismo de dificuldades brandas, é muito difícil de você ter isso diagnosticado naquela época, em idade ideal. Eu vejo que em 2013, com o manual DSM-5, que eu já apresentei aqui no canal em outros vídeos, e isso aconteceu em 2013, e a partir disso que a gente foi ter uma melhor compreensão sobre o que é autismo, e ficou muito mais fácil, então, diagnosticar precisamente muitos casos de pessoas que tinham atrasos, tinham déficits, que têm esse transtorno do neurodesenvolvimento e que passaram sem nenhum diagnóstico ao longo de sua vida. E por muito tempo, eu fui um desses casos. Por muito tempo, eu não fui diagnosticado com autismo. O meu diagnóstico de autismo foi na vida adulta. E é claro, não necessariamente que os meus déficits apenas estiveram presentes na minha vida adulta. Pelo contrário, um dos critérios de diagnóstico é justamente que esses prejuízos estejam sempre presentes desde o início da vida da pessoa. Então, em todo o processo de diagnóstico de autismo, há muitas evidências que sempre precisam ser coletadas com pessoas que conviveram com você, com os pais, envolvendo seus marcos de desenvolvimento, envolvendo, enfim, uma série de coisas que fizeram parte da sua infância e perduram até hoje. E uma pergunta que muitas pessoas me fazem é como foi receber a notícia, que eu era autista? Bom, para mim, na verdade, foi um processo, claro que não foi exatamente uma surpresa do dia para a noite, digamos assim, que essa hipótese simplesmente surgiu na minha vida. Ao que eu entendo sobre a minha própria história, na verdade, a hipótese de autismo veio muito cedo na minha vida. Com logo os primeiros anos de idade, quando um tio meu sugeriu que possivelmente eu era uma criança autista, pela maneira que eu brincava e que não era recíproco com as outras pessoas, outros familiares. Mas é claro, eu não sei o que aconteceu com essa informação, nem os meus pais se lembram, na verdade, do que aconteceu com essa informação. A minha mãe definitivamente era uma pessoa que se preocupava um pouco com o meu desenvolvimento, mas ela sempre teve esse feedback dos profissionais de que estava tudo bem comigo, que cada criança no seu tempo e etc., e que isso era normal. E bem, na verdade não. Essa frase, cada criança no seu tempo, simplesmente não faz sentido. Existe um tempo ideal de desenvolvimento, e se você não segue esse tempo ideal de desenvolvimento, pode ser sim que se trate de um transtorno. Mas é claro, isso era apenas usado como desculpa para não conseguir diagnosticar o seu filho, então tá tudo bem, cada criança no seu tempo. E ao longo da vida, definitivamente eu me sentia como uma pessoa diferente, eu conseguia notar que eu era uma pessoa diferente. Claro, não necessariamente na infância, nem mesmo na pré-adolescência, na verdade. E é claro, ao longo da minha vida, os déficits eles ficam evidentes. As maneiras diferentes que eu faço as coisas sempre ficaram explícitas. E sim, muitas vezes eu precisei de acompanhamento profissional, só que nunca tive precisamente um diagnóstico sobre qual era o transtorno que estava relacionado a esses prejuízos que eu tive ao longo da vida. E bem, não necessariamente na infância eu tinha consciência de que eu era diferente, na verdade. A minha mãe sempre relata bastante coisas sobre como as crianças me faziam de bobo, digamos assim, e como eu parecia mais inocente em relação aos meus amigos. E isso foi uma verdade até a pré-adolescência, muito provavelmente. Só que depois eu passei a notar que realmente eu era uma pessoa diferente de alguma forma, e que está tudo bem, na verdade, era uma diferença que eu via como positiva até, em um certo aspecto. Eu pensava, poxa, as pessoas gostam de se socializar, elas fazem as coisas de uma forma que é comum para elas e que todo mundo se entende e tudo mais. Eu não gosto muito disso e está tudo bem. E, enfim, tinha até alguns padrões excludentes, digamos assim, de comportamento, de tal forma que eu não me submetia aos mesmos contextos sociais que os meus amigos, frequentemente, por mais que sim, para um autista eu considero sim que a minha socialização foi muito boa, pois eu tive um contexto
que favoreceu a isso, né? Felizmente. Eu acho que principalmente a forma que eu sou diferente, ela se manifesta muito claramente, bem evidente, quando eu tenho interesse por ter uma namorada, principalmente. E isso eu começo a notar o quão diferente eu me manifesto. E a cada ano que passava, eu me sentia mais diferente em relação às outras pessoas do meu círculo social. Então eu acho muito difícil, que é claro, quando você é criança, você é pré-adolescente, você pode não ter consciência sobre como você é diferente em relação aos seus pares. Mas eu acho muito difícil um autista de dificuldades brandas, por exemplo, de não ter consciência sobre como ele faz determinadas coisas que sim, são diferentes em relação às outras pessoas. Isso pode ser ok, isso pode não necessariamente trazer tanto prejuízo para essa pessoa, mas pode ser que, eventualmente, você vai para um outro ambiente, pode ser uma nova escola, pode ser um trabalho, pode ser, enfim, qualquer outro ambiente, que aí essas diferenças ficam mais acentuadas e, infelizmente, te trazem prejuízos. No meu caso, quando eu comecei a trabalhar, eu vi muito mais evidente como eu fazia coisas de uma forma diferente e como isso me prejudicava em ambientes de trabalho. Então eu me vejo em uma situação um pouco complicada, porque ao mesmo tempo que eu sou contratado para desempenhar uma função que eu tenho certeza que eu tenho capacidade e habilidade para conseguir desempenhar ela, no sentido intelectual da coisa, mas ao mesmo tempo vejo que há outros detalhes, outras complexidades sociais naquele contexto que frequentemente me atrapalhavam e me impediam até de desempenhar essa função. E foi aí então que eu tive que buscar por apoio psicoterapêutico. Ao longo da minha vida, outras pessoas que já sabiam que era autismo e que já tinham estudado, por conta de serem pessoas que estudavam psicologia e coisas do tipo, já tinham apontado essa hipótese para mim. Mas bem, eu não tinha um bom senso sobre mim mesmo, na verdade, então eu simplesmente peguei essa hipótese e ignorei ela até esse ponto da minha vida. E quando eu vou ao psicólogo na vida adulta, eu penso que, na verdade, os meus problemas eram muito relacionados a questões de ansiedade e que eu nem sabia, na verdade, o que era autismo. E só em contexto de psicoterapia que começa a ficar muito claro e muito evidente como eu tinha uma maneira atípica de me relacionar com as pessoas. E essa experiência, para mim, foi a melhor experiência que eu tive no sentido de conseguir entender melhor a mim mesmo. Eu já havia vivido toda a vida da minha infância, da minha pré-adolescência e da minha adolescência até o início da minha vida adulta, e eu pensava que eu sabia bastante sobre mim mesmo. A gente sempre pensa que a gente sabe bastante sobre si mesmo, afinal de contas você é você, então quem saberá mais sobre você do que você mesmo, certo? Errado, na verdade, pode sim existir uma pessoa que saiba mais sobre o seu comportamento do que você. Então, por isso, sempre quando eu aconselho as pessoas a irem buscarem por ajuda psicoterapêutica, eu sempre falo que você deve ir orientado a resolver algum problema, a melhorar algum aspecto da sua vida. Porque isso é produtivo e ao longo dessa caminhada, digamos assim, de solução desse problema, você vai se descobrir melhor. E foi exatamente o que aconteceu no meu caso. Ao longo dessa investigação e frente a tantas atipicidades de interação social, a minha psicóloga sugere, então, um serviço de psicoavaliação para que a gente pudesse investigar essa hipótese. E bem, no momento que eu ouvi isso, finalmente eu tive um insight, e aí eu combinei com todas as outras pessoas na minha vida que tinham já sugerido a hipótese de autismo para mim, e eu começo a notar, ok, então eu repetia 1000 vezes a mesma frase do meu desenho animado favorito quando eu era criança, porque eu sou autista, então. Ok, então eu tenho várias fotos e vídeos dos meus aniversários aos quais eu não abraço ninguém e não olho ninguém aos olhos, porque eu sou autista, então. Ok, então eu apenas sinto prazer em comer uma pizza de calabresa se for feita de determinada forma e de tal maneira que a caixa da pizza seja aberta enquanto eu esteja no mesmo ambiente que a pizza, e se isso não acontecer, eu não sinto prazer enquanto eu como ela, porque eu sou autista, então. Imediatamente, quando eu recebo essa notícia, na verdade, eu não consigo parar de pensar nisso, e na verdade eu não parei de pensar até agora. Eu sempre falo que eu acordo e durmo pensando em autismo, e realmente isso é uma verdade. É o assunto definitivamente que eu mais falo desde então,
que eu mais estudo sobre. E é claro, eu fui sofisticando isso, não somente eu me atenho apenas a autismo, ao transtorno especificamente, mas sim, principalmente quando a gente fala sobre práticas baseadas em evidência para ajudar outros autistas. E o ponto principal é que, como eu estava hiperfocado em entender o meu próprio comportamento, uma vez que eu tenho esse modelo, que a gente chama de transtorno do espectro do autismo, para compreender melhor o meu próprio comportamento, isso me ajuda bastante. E aí eu começo a intervir especificamente de uma forma muito mais eficaz em todos os déficits que eu nem conseguia enxergar que eu tinha naquela época. E as minhas habilidades de socialização e comunicação aumentaram drasticamente. Então, na verdade, o diagnóstico para mim foi uma época muito intensa da minha vida. E uma época que eu passo a reinterpretar várias coisas, vários aspectos da minha vida, da minha infância, da minha adolescência, e começo a entender por que eu me comporto de tal forma que eu me comportei, e formas que eu ainda continuava me comportando, e formas de se comportar que eu passava a enxergar como desejável de se intervir. Eu posso dizer, então, que para mim o diagnóstico foi uma informação extremamente relevante e que me possibilitou a justamente intervir nesses pontos da minha vida de desenvolvimento de tal forma a me tornar a pessoa que eu sou hoje. Bem, é claro, tem um outro fator também sobre o diagnóstico de autismo, que eu abri esse canal. Então, se eu não fosse autista e não fosse diagnosticado com esse transtorno, obviamente eu não teria esse canal. Então, isso é parte da minha vida hoje, tem esse detalhe também. E, na verdade, não foi um processo nada fácil para mim, porque uma vez que eu finalmente tenho um insight dessa hipótese de autismo, eu começo a ver como as coisas fazem sentido. E eu quero investigar isso o mais rápido possível. E é claro, não é algo fácil, porque é um diagnóstico muito delicado de se dar. Envolve várias outras pessoas, envolve diversos instrumentos psicoavaliativos, envolve diversos profissionais. Então o diagnóstico de autismo não é dado apenas por um profissional. E foi muito difícil de se lidar com a ansiedade dessa época. Especialmente também porque durante esse processo, juntamente com outras pessoas que conviveram com você, elas também passam a reinterpretar as interações que elas têm contigo. É claro, para quem me conheceu já na vida adulta, ou para quem me conheceu na adolescência, pode até ser um trabalho bem confuso. Mas no meu caso, por exemplo, especialmente os familiares que tiveram bastante convívio comigo, foi quase como, assim, juntamente comigo, foi uma surpresa que explicava tudo, na verdade. Então, eu não tive nenhum tipo de questionamento ou resistência nesse sentido. Mas sim pessoas que, juntamente comigo, falaram assim, nossa, como eu não vi isso antes, é verdade. Porém, queria deixar também uma mensagem produtiva para outras pessoas na vida adulta que são diagnosticadas ou que estão no processo de investigação de uma hipótese de diagnóstico, que, infelizmente, elas acabam recebendo muita resistência por parte dos familiares e por parte das outras pessoas que não entendem o transtorno, geralmente associam autismo com as formas mais severas de autismo, e que simplesmente não apoiam essa pessoa ao longo desse processo. Então, assim, o processo de diagnóstico, na verdade, acaba sendo uma grande questão bem delicada e muito difícil de se lidar na maioria dos casos. Isso é um pouco complicado, é um pouco difícil, porque, por um lado, você não pode abrir mão do rigor profissional que você precisa ter nesse processo, que é extremamente delicado, e, ao mesmo tempo, tem toda uma questão emocional que envolve toda uma reinterpretação da sua própria vida. E aí sempre eu ouço as pessoas falando assim, poxa, mas para que ser diagnosticado na vida adulta? O que muda? O que isso vai ajudar? É só um papel. Sim, é só um papel, e muda muita coisa. Na verdade, todo embasamento de algumas abordagens psicoterapêuticas é justamente fundamentado no fato de que a forma que você interpreta os acontecimentos ao seu redor, se você altera a forma que você interpreta, isso também, por consequência, altera o seu comportamento em relação a isso. Então, como assim ainda existem alguns profissionais que falam que não faz nenhuma diferença você ser diagnosticado ou não, sendo que a informação de ser ou não autista impacta muito na maneira que você vai interpretar a sua própria vida e, por consequência, pode, de uma maneira muito mais eficaz, conseguir entender quais são os seus déficits e por que você é do jeito que você é.
Então, enfim, não faz nenhum sentido dizer que não muda nada, sim, muda muita coisa. Mas sim, é claro, isso é apenas a minha interpretação sobre isso. Para o caso do meu pai, por exemplo, que muito provavelmente também é uma pessoa autista, ele não faz questão nenhuma de passar por testes e avaliações psicológicas. Na interpretação dele, para ele não faz diferença. Então, se não faz diferença para ele, muito provavelmente é porque ele não tem prejuízos na vida dele atual. E se ele não tem prejuízos, não tem por que realmente ser diagnosticado com transtorno. Agora, se você falha constantemente na sua vida para coisas que são importantes para ti, se você tem dificuldades em desenvolver relacionamentos, ou se você tem problemas com ansiedade e depressão, de tal forma que você se sente constantemente incompreendido, uma informação como essa pode sim impactar muito na sua qualidade de vida. E para mim, não diferentemente, impactou muito e bem positivamente. Mas é claro, há toda uma discussão também sobre poxa, mas e se a pessoa usar desse diagnóstico na função de evadir ou de arranjar desculpas, digamos assim, para tais comportamentos que são inadequados e que ela não quer mudar? Sim, essa é outra discussão, eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, mas sim, há uma preocupação de se usar o diagnóstico de forma produtiva. Se você é uma pessoa com autismo e é uma pessoa com transtorno, você precisa necessariamente de apoio profissional e intervenção de tal forma a você conseguir desenvolver os seus déficits. E é claro, também de um outro lado, receber apoio do ambiente que está ali para te acolher. Então, em resumo, para mim, na verdade, foi a melhor notícia que eu recebi na minha vida, de ser diagnosticado com autismo. E sabe o que me deixaria mais feliz ainda? Se você se inscrevesse no meu canal, me ajudasse a compartilhar essa mensagem e também desse um like nesse vídeo. Porque daí você reforça o meu comportamento de gravar mais vídeos aqui para vocês. Viu só como eu estou ficando bom nessa coisa de ser youtuber? E a todos que estejam em processo de diagnóstico nesse momento, seja um pai ou uma mãe de uma criança de desenvolvimento atípico, ou seja uma outra pessoa já na vida adulta que esteja em processo dessa hipótese diagnóstica, eu desejo todo o meu apoio a vocês. Eu entendo, nós entendemos, na verdade, o quão delicado e quão difícil pode ser um procedimento como esse, mas definitivamente é uma informação que, se usada de forma produtiva, pode ajudar muito na sua qualidade de vida. Então, bom, pelo menos na minha interpretação, foi algo muito bom para mim. Espero que também seja bom para vocês. E é claro, como de costume, muito obrigado pela sua visualização.